Olá, irmãos, boa tarde, graça e paz. Vamos falar mais um pouquinho sobre o vídeo anterior, sobre a eleição. Para vocês entenderem a meditação que nós vamos pensar aqui, as coisas que nós vamos pensar, você tem que assistir o primeiro vídeo, tá bom? E se possível, leia os comentários do primeiro vídeo, para vocês entenderem o porquê que eu quero continuar esse assunto. Basicamente, faltam 7 dias para a eleição. E aí eu resolvi fazer um vídeo esclarecendo os irmãos sobre a política, sobre os governos, sobre qual seria a posição que um cristão deveria tomar, como ele deveria agir. E aí, graças a Deus, a maioria entendeu o que eu quis passar para os irmãos no primeiro vídeo. Graças a Deus. Mas teve muitas pessoas que não entenderam muito bem o que eu queria passar. Eu vou explicar aqui para vocês, em poucas palavras, o que eu quero dizer com isso. E aí apareceram as virgens loucas. Irmãos, não compactue com essas pessoas. As virgens loucas, não pense que elas vão falar que elas não acreditam em Deus. Elas vão falar que acreditam. Não pense que elas vão falar que a palavra de Deus não é verdade, que elas não vão falar de salvação, de fé. Elas vão falar, são virgens. Foram chamadas, só que elas são loucas. E a política é mais uma das provas que nós temos para identificar as virgens loucas, porque elas são identificáveis. Como que pode um cristão que diz acreditar na palavra de Deus querer direcionar, inclinar o seu voto para Lula, para o governo da esquerda? Irmãos, isso não cabe no pensamento. E muitas das pessoas vão criar um discurso, que vocês vão poder ver no primeiro vídeo, nos comentários. Elas vão criar um discurso pegando pecados do Bolsonaro, erros da direita, para tentar justificar a esquerda. É injustificável. Não tem como fazer isso. Nós não temos que esperar algo perfeito da direita, e nem perto do perfeito. Não tem como. O perfeito virá no reino de Cristo. Só que nós temos deveres, não temos? Nós não temos que ter uma posição? Por enquanto ainda dá para ter essa posição. Tem pessoas que querem ser neutras, e essas pessoas neutras que estão em cima do muro, elas falam, eu sou de Cristo. Eu não sou nem de Lula e nem de Bolsonaro, eu sou de Cristo. Mas quem é que está querendo dizer para você que você é de Bolsonaro ou de Lula? Você não é nem de um e nem de outro. Nós somos de Cristo. Só que nós não podemos cometer o mesmo erro que cometia a igreja dos Coríntios. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, só para vocês relembrarem do texto como um exemplo. É claro que as ocasiões são outras aqui. Em 1 Coríntios, Paulo estava falando em relação aos apóstolos, aos partidos que estavam tendo ali em relação aos apóstolos. Quem se identifica com judeus e gentios, circuncisão e incircuncisão, é algo mais nobre. Isso que nós vamos falar aqui é algo mais pobre, se identifica com esquerda e direita. Não são os apóstolos de Cristo, não é briga relacionada a isso. Mas é um exemplo. Veja, Paulo repreende os coríntios falando assim, uns dizem, eu sou de Paulo, eu de Pedro, eu de Apolo, e eu de Cristo. Aí Paulo fala, por acaso Cristo está dividido? Sabe, as pessoas que falavam eu sou de Pedro, é porque elas eram inclinadas para o lado da circuncisão. Pedro era um apóstolo de Cristo, mas ele foi chamado para o ministério da circuncisão. E as pessoas que diziam eu sou de Paulo, elas eram inclinadas para o ministério da incircuncisão. Mas elas não estavam corretas. Porque se elas falam eu sou de Paulo, significa que elas estariam falando eu não sou de Pedro, eu não sou da circuncisão. E isso está incorreto. Paulo ficou indignado com isso. E as pessoas que diziam eu sou de Apolo, era porque Apolo foi um homem que regou no que Paulo plantou. Paulo até repreende os coríntios falando que não era para eles terem Apolo como pai, porque quem gerou eles em Cristo foi Paulo, não foi Apolo. Mas Paulo fala, Apolo regou, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Cristo.
E quando as pessoas diziam eu sou de Apolo, elas estavam querendo dizer eu não sou nem de Paulo e nem de Pedro. Como se Cristo estivesse dividido. E não pensa que o grupo que falou eu sou de Cristo ficou do lado de fora da repreensão. Porque as pessoas que falavam eu sou de Cristo, elas estavam querendo dizer o quê? Eu não pertenço a homens, eu pertenço a Cristo. Paulo repreendeu esse grupo também. O grupo que não seria repreendido seria se houvesse esse grupo, né? O que deveria ter falado como Paulo falou. Cristo não está dividido, as pessoas que estavam. E por que essa divisão? Porque elas não compreendiam a palavra de Deus. Elas não compreendiam que Pedro estava lutando a favor de Cristo, pelo reino de Cristo, mas cumprindo o seu chamado para a circuncisão. Embora ele futuramente escreveu carta para os gentios, elogiou Paulo e todos buscavam um só propósito, porque o evangelho é só um, mas o chamado teria que ir para a circuncisão e para a incircuncisão. E Paulo já foi direcionado para o ministério da incircuncisão, embora ele também fosse para judeus, quisesse alcançar os judeus. E Apolo veio com o poder do Espírito, um homem cheio do Espírito Santo, que Lucas dá testemunho dele, que ele era fervoroso de espírito, poderoso nas Escrituras, e ele regou, ele foi muito útil. Ele convencia publicamente que Jesus era de fato o Messias. Tem que ter um poder nas Escrituras para isso. E Paulo falou, Cristo não está dividido. E vocês que falam que são de Cristo, vocês estão querendo dizer o quê? Que nenhum desses outros homens são? Que os apóstolos não são? Entendeu? Então é importante você compreender isso. Porque tem pessoas hoje falando a mesma coisa. Só que agora, como eu disse, esse exemplo que eu falei da Bíblia, ele é mais nobre. E o que eu vou falar agora, ele é mais pobre. Umas pessoas dizem, eu não sou nem esquerda nem direita, eu sou de Cristo. Não está errado pensar assim, a pessoa tem o direito de pensar assim. Porque, afinal, o lado da direita, ele vai ter que passar pelas profecias. Ele vai passar por tudo que está profetizado. O ministério da iniquidade vai agarrar a parte da direita. A parte da direita vai se corromper, tanto quanto a parte da esquerda. Mas ainda não, irmãos. Ainda nós temos uma escolha para tomar, um lado para escolher sim, porque existem lados. Isso é óbvio. Não tem como esperar a perfeição do lado da direita. Bolsonaro aperta a mão de islâmico, aperta a mão de católico, vai para lá, vai para cá, vai em templo, ele aceita qualquer coisa. Bolsonaro não tem luz, irmãos. Ele não tem o Espírito de Deus. Só que uma pessoa não precisa ter o Espírito Santo para Deus guiar ela. O exemplo disso é Ciro, é Dario, são vários reis, como eu falei no primeiro vídeo. E o Bolsonaro, pelo menos até onde a gente pode ver, eu não estou defendendo nenhum e nem outro, não tem nem como defender a esquerda. A esquerda é completamente reprovável. Uma pessoa que se diz cristã e coloca o seu voto na esquerda, ela jamais nasceu outra vez. Jamais, não seja tolerante com esse tipo de pessoa. Isso é virginécia. Qualquer pessoa que bota o seu voto na esquerda e queira justificar isso com algum dos pecados da direita, essa pessoa jamais nasceu de novo. Como que pode uma pessoa ser cúmplice de homem que é a favor de assassinatos de almas no ventre? Como que pode? E se isso não fosse tudo, já seria grave. Mas não, é uma pessoa que é um partido que é odiador do Evangelho. Ele quer assumir, tirar o governo dos homens, quer ter partido em tudo, quer dominar, quer intervir o tempo todo, se intrometer em todos os assuntos das pessoas e sempre com o ministério do pecado, da transgressão da lei neles. Então pessoas que são contra a lei de Deus e que não são nascidas de novo, e pior, pessoas que são perseguidoras do Evangelho, elas amam isso. E as virgens nécias, elas já estão começando a ir contra o Evangelho de Cristo. Porque uma pessoa se inclinar para a esquerda, ela está contra o Evangelho de Cristo. Irmãos, tem ímpios que não buscam as coisas do céu, que ainda não conheceram o Senhor
que tiveram oportunidade, mas ainda não tomaram a decisão, que não apoiam a esquerda. Como que pode uma pessoa falar de Deus, falar de Jesus e apoiar esse lado maligno? Não se junte com essa pessoa. Se possível, nem se assente na mesa para comer com essa pessoa, porque essa pessoa é reprovável. É triste uma pessoa que convive no mesmo lar, que tem que morar ainda junto com o pai e com a mãe, que é esquerdista. É triste isso. Deve ser muito amargo no coração. Essa pessoa tem que ter um jogo de cintura muito grande. Esse jovem, ou não, às vezes não é jovem ainda, está morando com os pais, já aconteceu isso comigo, sofre. Eu sofri quando morei junto, tive que morar junto com a minha mãe por um tempo, e lá a minha casa parecia um bordel. Às vezes até pior que um bordel. Toda noite eu tinha que ficar ouvindo barulho de mulheres gemendo dentro da casa. Eu que não podia me juntar com mulheres, tinha que escutar mulheres gemendo, e cada semana uma. Era tentado à noite. Muitas vezes eu caí em masturbação por causa disso. Então é triste você não ter a sua casa, não ter o seu canto e estar morando numa casa onde o ministério e o mistério da iniquidade predomina. Então você tem que ter paciência. Se eu estou falando assim para pessoas que são da direita, mas têm familiares da esquerda e que apoiam a esquerda, e quem apoia a esquerda jamais pode ser cristão. E tem que conviver junto, aí você tem que ter um equilíbrio. Afinal, você mora debaixo daquela casa. Você não vai respeitar o mal, você não vai ficar de boca fechada, mas você tem que respeitar o dono da casa. Agora, se você é livre, se é questão de amigos e de pessoas, se afasta. Se afasta porque agora nós estamos mais perto do fim e nós estamos num tempo de provação. Deus está provando os corações e o tempo todo Ele prova. Você pensa que Deus não está vendo quem vota para o lado da esquerda e quem vota para a direita? Irmãos, isso é uma das maneiras claras de Deus provar o Brasil. De Deus provar não para saber, mas para nos dar a conhecer. Todas as pessoas que votaram na esquerda e que se dizem cristãs, se a esquerda ganhar, não pense que Deus vai deixar isso barato. Se você votou na direita, não por causa dos seus próprios interesses, mas pelo interesse da nação, e mesmo assim a esquerda ganhar, Deus viu isso. Deus viu a intenção do coração. Deus sabe as intenções do coração de cada pessoa que bota o seu voto na esquerda e abre a boca, esbanjando tolice para querer justificar isso. Irmãos, isso é de revoltar, gente, não é? Eu fico revoltado com isso. Mas, irmãos, virgens nécias são virgens nécias. Quando chegar o tempo da calamidade, elas vão buscar, elas vão recorrer a nós. Elas vão recorrer àqueles que pagaram o preço e têm azeite. E os que têm azeite, têm a lei de não dar azeite para elas. E Jesus achou isso sábio. Não é o ponto agora que dá para eu falar, porque precisa de um contexto para você entender o porquê que Jesus achou justo e sábio as virgens sábias não darem azeite para as virgens nécias. Falarem para ela, vá comprar. As virgens sábias já sabem o que vai acontecer quando elas forem comprar. Então, entendeu, né? Eu separei aqui, irmãos, tá ali, ó, alguns provérbios para a gente ler. Então eu vou dividir esse vídeo aqui em duas partes, para ele não ficar muito grande, tá bom? Aí você pode assistir um hoje, um outro dia. Tem que assistir o primeiro também. Ao todo serão 3 vídeos, talvez, aí eu não faça mais, tá bom? Então vocês entenderam? O que eu falei no vídeo anterior que algumas pessoas ficaram com dúvida? Eu usei ali Daniel 2 junto com outros textos, que é Deus quem levanta reis e tira reis. Está escrito isso. E mesmo estando escrito, as pessoas rebateram isso. São pessoas que, irmãos, estão muito longe das escrituras. A sabedoria passou longe delas. Por isso que eu separei alguns provérbios. Aí eu expliquei que Deus está no controle de tudo. Deus, ele não manipula os homens, ele não tira o poder de escolha dos homens, mas
com o poder de escolha dos homens, ele age com a sua soberania. Nada vai fugir dos desígnios de Deus. Então eu falei que se a esquerda ganhar, ficaria claro para a gente que Deus, ele que colocou Lula lá, não foi os cristãos os cristãos não foram os ímpios e as virgens nécias com os seus votos. Deus está conjugando isso. Óbvio que os votos vão contar, mas se isso vai acontecer, se vai haver corrupções nas urnas, se vai haver tudo isso, não pense que Deus perdeu o controle de tudo isso. Deus está no negócio, irmãos. E aí a mensagem era para trazer paz. E algumas pessoas distorcem a paz e criam a confusão. Tudo bem se a pessoa fez isso com um bom coração, que não tem entendimento, ela não pôde compreender, porque eu também não falei tudo. Tudo bem, mas tem pessoas que eu percebi que fizeram isso na maldade. Por exemplo, olha os comentários que você talvez vá ler no primeiro vídeo. Eu mesmo falando isso, que Deus está no controle de tudo, as pessoas falaram, se é Deus que vai votar para mim, então eu não preciso votar. Não tem nada a ver isso. Outras falaram, não, é o povo que escolhe, não é Deus. Quem que escolheu Saul? Foi o povo. Olha só, usando a Bíblia de maneira assim, como convém. Elas não leem, são papagaios que repetem coisas que as outras pessoas estão falando. Está escrito na nossa Bíblia que foi Deus que escolheu Saul. Deus deixou o povo escolher que eles tivessem um rei como todas as outras nações. Isso sim. Mas o rei não foi o povo que escolheu, não. Foi Deus. E não pense que Deus fez uma péssima escolha para o povo. Deus fez uma boa escolha. Tem pessoas que não estudam, não sabem nem o que é livro de Samuel. E aí vão usando a Bíblia, vão usando as histórias de Saul, de Davi, distorcendo a verdade. Aí você fica até em dúvida, essa pessoa é esquerda ou é direita? Qual é a intenção dela? Ela está querendo o que com esse comentário? Não entendi. Fica tendencioso, né? Obviamente que alguns são da esquerda. Em Provérbios você vai ter textos falando todas essas coisas. Por exemplo, para essas pessoas que falam assim, se é Deus que vai colocar no governo, então para que o homem vai escolher? Essas pessoas seriam as mesmas tolas que falariam, por exemplo, para o salmista, para Salomão, para os profetas. Se é Deus que vence a batalha, para que eu vou então cingir os lombos, pôr armadura, usar espada e escudo? Deus mandava o povo fazer isso. Deus mandava o povo tocar as 2 trombetas de prata antes da batalha para haver lembrança. Se o povo não tocasse as 2 trombetas de prata, eles não venceriam. Mas se o povo não usasse a espada e o escudo literalmente e não travasse uma guerra contra carne e sangue literalmente, eles não venceriam. Deus trabalhando em sinergia com o homem. Era ministério da antiga aliança, então a luta era contra a carne e contra sangue também, porque também era contra principados e potestades nos lugares celestiais, porque era Deus travando essa luta, usando uma batalha literal para derrotar aqueles senhores do céu. Se bem que a gente sabe que há um só Senhor para a gente, mas existem príncipes, potestades, que influenciam os homens para fazerem guerra. Então Deus também influencia o seu povo para, através da guerra, da habilidade do homem, vencer a guerra. Mas o homem não poderia confiar na sua espada, no seu escudo, no seu cavalo, porque quem daria a vitória era Deus. E Deus demonstrou isso através de vários pontos da Bíblia. Israel já venceu batalha só com música. Aí vinha pedra, vinha terremotos. Israel venceu batalhas lutando. Israel venceu batalhas com trombetas. Tem vários episódios. Entendeu? Não é só uma coisa e nem só outra. As duas coisas teriam que combinar para Deus dar a vitória para o povo. O povo não poderia pensar assim, é Deus que vai dar a vitória, vamos ficar aqui, não precisa de espada nem escudo. Precisaria sim, e precisaria lutar. Precisaria se desviar dos golpes, precisaria ter estratégia de luta, mas quem daria a vitória era Deus. Então essas pessoas hoje talvez falariam para os profetas, se é Deus quem dá a vitória, então eu não vou lutar, porque é a mesma coisa que estão fazendo.
Se é Deus que vai colocar o governador, então eu não vou votar. Tá vendo a tolice? Falta de instrução bíblica? Lógico que os votos dos homens vão contar, mas está contando para Deus provar os corações. Se Deus decidir que Lula vai ter que ganhar, porque ele quer corrigir o Brasil e fazer os cristãos passarem pelo cajado dele, ele faz. Não importa se você vai votar. Deus está vendo qual foi a intenção do seu voto, para onde você direcionou ele. Mas se ele decidir, está decidido. É difícil entender isso? Não é difícil, irmãos, nós teríamos que aceitar. Ou vocês acham que se dia 30 você for surpreendido com a esquerda no trono, você acha que Deus perdeu então? Você acha que Deus... Porque essas pessoas devem pensar, Deus escolheu a direita, Deus escolheu Bolsonaro. Então quer dizer que se Bolsonaro não ganhar, Deus perdeu. Irmãos, já é tempo da gente entender isso, né? Então essas pessoas, além de distorcerem os textos bíblicos, criam discursos falsos. E aí você entra em pânico, irmãos, e aí eu começo a entender os provérbios que eu leio. Você explica direitinho, mastigado, e aí a pessoa age de uma maneira tão feroz que é como Salomão falou. É melhor você encontrar com uma ursa roubada dos seus filhos do que com um tolo na sua estutícia. Você já viu uma pessoa que encontra com a ursa roubada dos seus filhos? A ursa levanta, dá aquele... e sai correndo atrás de qualquer pessoa. E você tem que sair correndo. É melhor isso acontecer do que você encontrar com um tolo na sua estutícia. Você fica desesperado, irmãos. Salomão fala que uma pessoa que se acha sábia aos seus próprios olhos e que é preguiçoso, ela se acha mais sábia do que 7 homens que sabem responder bem. E é verdade isso. Como Salomão observou, né? Incrível. Decepcionante. Incrível porque você começa a ver sentido nos provérbios e decepcionante porque nós estamos indo para o caminho. Para o caminho que foi profetizado. Irmãos, tanto a esquerda como a direita, elas vão se corromper. Quer dizer, a esquerda já se corrompeu, mas ela vai se corromper mais, até chegar num limite. A direita, ainda você vê que ela não quer proibir o evangelho. Ela não quer controlar as redes sociais, como a esquerda quer fazer. Controlar todo mundo, intervir na vida de todos, entrar nos bancos, falar o que você deve ou não deve fazer com o seu dinheiro e controlar tudo. É claro, pessoas que não gostam de trabalhar, pessoas preguiçosas, que se acham sábias aos próprios olhos, que acham que responde melhor do que 7 homens que sabem responder bem. Essas pessoas vão esperar coisas do governo. Vão esperar o governo intervir, dar coisas para elas. Comer picanha, churrasco. É o que Salomão falou. A preguiça dessas pessoas vão fazer elas se vestir com trapos. A fome que sobrevirá sobre elas farão com que elas roubem, igual ladrão. Ladrão faz isso. E falar em ladrão, como que pode, irmãos? Como que pode alguém ver tudo o que Lula fez, o que foi provado, foi até preso? Como que pode um homem que foi preso se candidatar à presidência e ainda chegar quase a vencer? Praticamente, venceu o primeiro turno? Se vai ter segundo? Como que pode isso, irmãos? Esse é o Brasil, esse país corrompido. Um homem desse não poderia nem se candidatar à presidência. Não, ele se candidatou. E olha só o que ele faz, as coisas que ele fala. Ele não tem nem estudo. Se não tivesse estudo e fosse humilde, mas não. É um homem abominável. Um cúmplice de assassino de almas no ventre é um assassino. É um homicida. E se você é cúmplice com isso, saiba que será grande as chibatadas que você vai receber nas costas. Não pense que Deus não vai castigar você, sua casa.
se você voltar nessa esquerda. Não pense, Deus vai. Salomão fala que as chibatadas elas foram feitas para as costas dos tolos. E uma repreensão entra mais fundo num sábio do que 100 chibatadas na costa do escravo, do tolo. E Jesus fala, aqueles que não souberam a vontade do seu Senhor levarão poucos açoites, mas levarão, porque não souberam, não foram ir atrás para entender qual é a vontade de Deus. E aqueles que souberam e não fizeram, levarão muitos açoites. Isso está escrito. Então, sim, concluindo o primeiro vídeo, eu não posso esperar muito da direita. Nós vamos ter um tempo de alívio se a direita ganhar. Claro que vai ser melhor para os cristãos. Quem é que vai negar isso? Mas o tempo está próximo. A direita vai se corromper, vai chegar um momento em que a direita vai estar como a esquerda e a esquerda vai estar mais perversa do que tudo. Isso no mundo inteiro. Você quer ser controlado nas redes? Você quer que o YouTube fique banindo o que você fala? Se bem que eu sei que o Brasil não tem o poder de intervir nas leis do YouTube, mas isso não vai demorar a acontecer. O robozinho do YouTube vai caçar palavras de cristãos. Vai começar a te desmotivar de fazer vídeos, de pregar a palavra. A perseguição começa pela internet, para ficar bem claro para a gente que depois ela vai ser diretamente contra a pessoa. Prisões e etc. Mas começa pela internet. Vocês vão ver um tempo onde os canais cristãos serão derrubados de pouco a pouco, para o povo ir se acostumando. Cai um canal ali, cai outro aqui. Não pode falar a palavra a Deus. Não pode falar que a pessoa vai para o inferno. Não pode falar contra isso, contra aquilo. Vai começar restringindo, de pouco a pouco. Vai chegar uma hora que não tem mais como você pregar o evangelho. Entendeu? Aí as pessoas vão começar a se reunir. A internet já não vai ter muita validade para o cristão. Vai chegar esse momento. E aí quando as pessoas começarem a se reunir, as perseguições vão para os lares. Entendeu? Então, irmãos, mensagem principal desse vídeo aqui. Não se misture com esses cristãos que usam o nome de Deus em vão, que distorcem a palavra de Deus, que querem justificar a esquerda pelos pecados da direita. Porque a direita tem pecados? Bolsonaro, você acha que ele é o quê? Se pessoas idolatram o Bolsonaro, que culpa nós temos? E daí que tem pessoas que idolatram ele? Ele não tem luz para barrar isso. Até pastores são idolatrados e não barram isso. Se bobear, pessoas podem te idolatrar. Tem pessoas que já são ensinadas à idolatria desde cedo. Isso não justifica os pecados da esquerda. Entendeu? É inegociável. Não coma com essa pessoa, não saia com essa pessoa, não cumprimente essa pessoa. Seja ela quem for. Não adianta ela vir para você e falar: eu sou da esquerda, eu votei no Lula e temo a Deus sim. Como que você teme a Deus? Com uma pessoa que quer claramente proibir o evangelho. Um partido que odeia tudo que se chama Deus e que se adora. É praticamente um partido anticristo. Como que você teme a Deus com um homem que é a favor de pessoas que matam crianças no ventre? Você é a favor do quê? Abre a boca só para falar tolice. Revoltante isso. Irmãos, Deus é testemunha disso que eu vou falar. Ainda que fosse a minha mãe, eu não iria ter comunhão com essa pessoa. Nem que se fosse o meu filho. Minha mãe sabe que eu estou falando a verdade. Se minha mãe fosse do Ministério da Iniquidade, eu já saí de casa com 14 anos, irmãos. Eu já briguei com a minha mãe cedo. Eu odiava a minha mãe quando era pequeno. Minha mãe sabe disso. Eu tinha um ódio dela.
E ela não era cristã, ela me perseguia com os assuntos da Bíblia. Depois ela mudou e mudou muito. Mas ainda que fosse minha mãe, eu iria falar. Mas depois que eu visse que as pérolas estariam para porcos, eu não honraria mais. Importa muito mais amar a Deus. Então, se a pessoa não quer ouvir e ela é má, ela vota, toma decisões baseadas nos seus próprios interesses e cria discurso enganador ainda, eu não preciso de uma pessoa assim. Eu não teria temor algum por uma pessoa que é um apóstata, que reprova as coisas de Deus. Se é um ímpio, tudo bem, é ímpio. Tudo bem não, mas é ímpio. Mas agora uma pessoa que fala, eu sou de Deus, ela tem chifres parecendo cordeiro, mas abre a boca e fala como um dragão. Eu sou de Deus, eu voto no Lula por isso e por aquilo. Aí você fala, peraí, ele é um cúmplice de pessoas que matam almas no ventre. É a favor do aborto, é a favor praticamente de prostituições. É a favor disso, é a favor daquilo. Quer mexer nas redes e controlar tudo. Olha o que fez no Brasil. Roubou, é ladrão. E vem falar que tem Deus? Essa pessoa não tem nada de Deus. Não tem pai, não tem mãe. Eu tenho se fosse assim, meu pai e minha mãe é Deus. Eu desprezo. Eu tenho desprezo de pessoas que fazem isso. São virgens loucas. Não é à toa que elas vão bater na porta e não vão entrar. Jesus vai falar para elas, eu nunca conheci vocês. Se apartem de mim, todos vocês que praticam a transgressão da lei. Isso que Jesus vai falar para essas pessoas. E muito bem falado, né? Agora vamos ler aqui, deixa eu ler aqui pelo menos um Provérbios para vocês. Provérbios 19, para fechar esse vídeo, tá? Verso 21, 23, 27 e 28. Vai aparecer aí na tela para vocês. Presta atenção. Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. Não. Aqui. Provérbios 21. Não. Meu Deus. Provérbios 19, verso 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Nós temos nossos propósitos, mas os desígnios de Deus é o que permanece. Se Lula, se a esquerda ganhar, isso não fugiu dos desígnios de Deus. Isso está escrito em Daniel, em vários profetas. Verso 23. O temor do Senhor conduz à vida, aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. Isso tem a ver com o contexto. Eu escolhi os provérbios que vão se alinhando no pensamento do vídeo. O temor do Senhor conduz à vida, aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. Porque com certeza pessoas que escolhem partidos da esquerda, distorcem a palavra, justificam o pecado, mal alcançará essas pessoas, cedo ou tarde. 27 e 28. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. A testemunha de Belial escarnece da justiça, e a boca dos perversos devora a iniquidade. Entendeu? Se você deixa de ouvir instrução, você vai se desviar do caminho do conhecimento. E a boca do perverso vai devorar a iniquidade. É isso que essas pessoas estão fazendo. Claro que esses provérbios aqui estão sendo aplicados ao raciocínio do vídeo, mas o raciocínio do vídeo reflete pensamentos bons, pensamentos ruins. Eu sei que nem todo cristão que vota no Bolsonaro, nem por isso é cristão de verdade. Mas todo cristão que vota na esquerda, por isso não é cristão de verdade. Tem que ter sabedoria para compreender isso. Agora, 1 Samuel 10, verso 24. Isso é para mostrar como pessoas não leem a palavra de Deus. Você lê o contexto em casa, tá? Então disse Samuel a todo o povo:
Vedes quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Contexto: Saul sendo elegido por Deus. Esse é o contexto, irmãos. Você vai contra um texto desse? Isso é para mostrar como pessoas não estudam a palavra. Deus escolheu Saul. O povo escolheu que eles tivessem um rei. E Deus deixou. Ele se sentiu rejeitado com isso, porque Deus queria ser rei do povo. E Samuel também se sentiu rejeitado. E Deus falou para Samuel: Samuel, não se sinta rejeitado, porque eles rejeitaram a mim. E aí houve trovões, etc., para mostrar que Deus estava bravo. O povo bateu o pé e falou: não, nós queremos um rei como todas as nações têm. Mas Deus escolheu um homem bonito, um homem humilde para o povo. O maior homem, estatura maior, bonito, humilde, da tribo mais humilde, Benjamim, e o menor, a casa mais humilde da tribo. Não pensa que Saul era mau. Saul se corrompeu. E para ficar um testemunho perfeito da parte do Senhor, contra muitas doutrinas más, Saul era homem bonito, era homem grande, era homem humilde, não era mau ainda. Deus sabia que ele iria se tornar mau, se desse poder para um homem daquele. Mas Deus queria deixar um testemunho para o povo. Mesmo Saul sendo tudo isso, ele ainda não tinha o Espírito de Deus. Então Deus trocou o coração de Saul, ou seja, deu um novo entendimento para ele. Está escrito isso. Deus fez de Saul um profeta. E Saul começou a derrubar os inimigos de Israel. Só que o poder subiu para a cabeça e Saul começou a confiar em sacrifícios. E começou a desobedecer a Deus continuamente. E aí Deus escolheu um rei para o povo. Esse assunto é muito bonito, porque você vai ter que saber conjugar esse assunto com outros textos. Como o assunto não é esse agora, eu vou parar por aqui. Mas lá no livro da lei já estava profetizado que um povo teria rei. E o rei que o povo elegesse, olha só, o rei que o povo elegesse. É claro que isso iria ser junto com Deus, entendeu? Só que Deus, o povo, ele tomou a frente do Senhor. Se estava escrito no livro da lei que o povo teria um rei, isso significa que Deus iria dar um rei para o povo. Mas só que Deus não iria ser rejeitado como rei. Deus iria dar um representante humano para o povo. Claro que fala do Messias aí. O Messias queria cumprir todas aquelas coisas do livro da lei. Só que Davi foi um homem que Deus escolheu. Então Deus tirou Saul e deu Davi. Não é contradição quando Deus fica chateado, magoado, quando o povo escolhe um rei. Sendo que no livro da lei estava escrito isso. Não é contradição, é que Deus queria que isso partisse do coração dele. Deus iria falar para o povo: olha, todas as nações têm um rei e eu vou dar um rei para vocês, um rei que me represente. Não o povo pedindo na frente, como se Deus não fosse rei deles. Entendeu? Então é isso, irmãos. Esse vídeo eu vou parar aqui e aí eu vou fazer mais um agora mesmo, logo em seguida. Só para a gente ler uns provérbios, tá bom? Deixa os comentários aí, assista o primeiro vídeo. Se você assistiu, comente. E aí vai aparecer na tela final aí o outro vídeo, tá bom? Compartilhe esse vídeo também para outras pessoas terem acesso a esse conhecimento, tá bom? Fiquem na paz então, Deus abençoe.